Oi, eu sou a Marília Ouska. Hoje nós estamos iniciando o Pod Sim, que é um podcast e videocast para falar sobre assuntos de mulheres. Assuntos como política, educação, saúde, mercado de trabalho e por aí vai. Nós queremos ser um meio para discutir o papel da mulher e a relação dela com os meios políticos e públicos. Por exemplo, por que tem tão poucas representantes mulheres? A gente podia começar com isso, mas o nosso primeiro episódio vai ser um pouco diferente, porque nós vamos trazer esses assuntos atrelados à campanha da FAB, que está aqui, e a nossa candidata à Câmara de Vereadores em Joinville. Hoje, a gente, ao invés de ela ser minha parceria só de bate-papo, assim, ela vai ser a protagonista do programa e vai falar para a gente sobre a campanha dela, as propostas que ela tem e que eu adorei. Estão bastante realistas e importantes para a nossa cidade. Fábio, então acho que é importante a gente começar falando sobre a tua iniciativa de entrar na política, né? Porque é um meio que está tão saturado de corrupção, desonestidade, de covardia, e é muito tomado por homens hoje em dia, né? Que eu acho que deve dificultar ainda mais a tua presença aqui, né? Então, por favor, conta pra gente de onde que veio essa vontade política e por que você quer ser vereadora. Oi, Mari, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Eu sou a Fabiane Simpson, tenho 38 anos, sou mãe da Lu e estou fazendo minha segunda graduação, estou cursando Direito, né? Estou amando, estou apaixonada pelo Direito e tem tudo a ver com política. E, Mari, realmente o ambiente político sempre foi dominado por homens, né? Nós hoje somos 52% da população, nós somos 52% do eleitorado brasileiro e a gente tem menos de 15% de representatividade nos cargos eletivos no nosso país. Aqui em Joinville não é muito diferente disso. Na história da Câmara de Vereadores, a gente só elegeu 13 mulheres, então é um escândalo, é um absurdo, né? Nós temos hoje só 2 mulheres, são 19 vereadores, 2 apenas são mulheres. E por que eu acredito tanto que a gente precisa incluir essa mulherada na política? Porque, Mari, nós temos uma visão de mundo diferente das dos homens. Nós temos necessidades diferentes das dos homens. Eu acho que só o fato de nós gerarmos uma vida o ambiente político, ele é muito propício para nós. Porque o que é a política? Política com P maiúsculo, que a gente está falando aqui. É o fazer pelo comum, pelas comunas, pela comunidade, pelos outros. E nós geramos uma vida, nós geramos um outro ser. Parece que é intrínseco à mulher a política. E nós ocupamos tão pouco esses espaços que deveriam ser muito ampliados para nós. Mas as dificuldades que a gente enfrenta hoje são tão grandes, Mari. É tão nocivo ainda o ambiente político para nós, mulheres. Nós somos descredibilizadas, mesmo isso é estatisticamente comprovado. As mulheres estudam mais do que os homens. As mulheres têm mais graduação, mais especialização do que os homens. E mesmo assim, nós somos descredibilizadas, deslegitimadas, sexualizadas, né? Sempre rola aquela piadinha, parece que a gente está falando aqui, está saindo aqui. Parece que a mulher tem que provar sempre mais, né? Eu acho que é importante colocar, assim, a importância da representatividade que a gente fala aqui, porque um homem não consegue estar no papel de uma mulher para saber quais são as nossas necessidades, para entender, né, o que a gente precisa, quais são as dificuldades das mulheres. Então, assim, eu acho que quando mais mulheres estiverem na política, em cargos, melhor vai ser para todo mundo. Porque quando você está pensando em casa, você está pensando na mulher, ela não está fazendo só para ela, né? Ela vai melhorar a vida de todo mundo que está ao redor dela. Exatamente. E como vereadora, eu, além de ser uma bandeira minha muito forte, essa pauta feminina de inclusão de mais mulheres na política, porque, de fato, gente, eu acredito que o mundo que a gente vive, a cidade que a gente vive, seria um ambiente muito melhor se a gente tivesse mais mulheres. A mulher é mais humana, sabe, Mari? Não desmerecendo os homens, não é isso, mas a mulher, ela tem essa coisa mais de humanidade. Sem contar que, estatisticamente, é comprovado que as mulheres são muito menos corruptas do que os homens, né? Vamos falar de corrupção aqui. Então, a gente tem um olhar de mundo, a gente tem necessidades diferentes. Por exemplo, a pauta da educação, né? A pauta da educação é uma coisa que, comprovadamente, também é uma pauta que envolve mais a mulher, a mãe. A mãe tem uma preocupação muito maior com a educação dos filhos do que o pai.
Por que a nossa educação brasileira hoje é tão ruim? Isso está lá no ranking do PISA, que é um ranking internacional da educação. O Brasil é um dos piores países de educação, gente. Será que não... Vejam só, será que não tem uma relação com essa questão de não termos mais mulheres na política? Porque a mulher, quando ela entra na política, ela tem uma pauta que é bem fundamentada. A gente percebe que é a educação. As mulheres lutam muito pela educação. Parece que é uma coisa que é intrínseca a nós. E como a gente precisa. Porque, Mari, eu vou dizer para você, né, eu estou voltando à educação de novo para vocês verem como é importante para mim o tema educação. Porque a gente não vai transformar o mundo e a cidade que a gente vive se a gente não investir ali. Então, a necessidade de mais mulheres na política envolve... Olha só, a gente vai começando a puxar um gancho que vai ser, enfim, são muitas políticas que vão se intercalando no mundo da política feminina. A necessidade de vaga em creche, o melhor... Pagamentos, salários melhores no mercado de trabalho, que hoje as mulheres têm essa desigualdade salarial, né? A mulher parece que precisa ser 10 vezes melhor do que o homem para ganhar um salário de um homem mediano, né? Então, por que tudo isso está acontecendo? E por mais que a mulher, assim, não gosto de política, não gosto de me envolver com política, mas a política, ela faz parte da sua vida, da nossa vida. Não tem como a gente fugir da política. A mulher hoje está votando, está no mercado de trabalho, porque alguma mulher politizou tudo e lutou por isso, né? Sim, Mari, vamos falar, a gente comemorou semana retrasada o dia da igualdade feminina. Esse dia, ele foi intitulado para a gente lembrar mesmo. Porque as mulheres tiveram que lutar muito para conquistar o voto. Aqui no Brasil foi em 1930 e poucos que a gente conquistou. Então, mesmo 90 e poucos anos depois, a gente ainda tem um número tão pequeno de mulheres na política. Então, a gente precisa, assim, reconhecer, lembrar da história, lembrar dessas mulheres, agradecê-las, porque se hoje a gente está conseguindo ocupar alguns espaços no mercado de trabalho, independência financeira, tudo isso... graças a essas mulheres que lá atrás lutaram muito, né? Foram violentadas, estupradas, mortas, para que a gente hoje pudesse desfrutar dos direitos que a gente tem, né? A gente tem que reconhecer isso. Sim, com certeza. Valorizar todas que já vieram antes e trabalharam pra gente, né? Queria que você me contasse como é que está sendo a campanha, como é que está sendo a receptividade. Você está conseguindo atingir as mulheres, conversar com elas, mostrar a importância de a gente ter uma mulher lá na Câmara, uma mulher que quer lutar, né, que quer trabalhar forte lá pela população. Mari, tá muito, muito legal. Primeiro que eu amo fazer o que eu tô fazendo, que é politizar, ensinar, conversar com as pessoas, sabe? E as pessoas, eu acho que as pessoas percebem essa verdade, essa honestidade, essa sinceridade em mim. Porque a receptividade é muito boa, é muito positiva. Assim, por incrível que pareça, eu sempre falo assim, caramba, a gente vive num meio político tão polarizado, com tantos escândalos de corrupção. E eu tenho pessoas que acreditam tanto em mim. Cara, isso é incrível, é incrível. Parece que assim, é impossível, mas acontece. As pessoas ainda acreditam na política, as pessoas têm muita esperança ainda. Eu percebo isso nas minhas andanças por aí. Eu acho que quando elas veem as minhas propostas e vê que não tem nada impossível, que eu não estou aqui fazendo propostas só para ganhar o voto, enganar ninguém, ensinando, conversando, politizando, as pessoas sentem essa vontade que eu tenho de transformar. Eu acho porque as tuas propostas não são para você como indivíduo, né? São para um indivíduo social, para a cidade toda, né? Para a gente ter condições melhores, né? Sim, a campanha... Eu tiro assim como... Eu já fui candidata em 2020, a receptividade era muito boa também, mas 4 anos se passaram, eu amadureci muito mais, né? A gente está sempre em evolução, amadurecimento, adquirindo mais conhecimento. Eu não parei de estudar nesse tempo todo. E cada vez que eu converso com uma pessoa, eles me entregam sorrisos. Me entregam sorrisos e, sabe, um sinal positivo, assim. Eu penso, cara, tá aí, ó. Quando a gente é honesto, quando a gente é verdadeiro, as pessoas percebem isso na gente. Com certeza. A gente tem essa habilidade humana de perceber na forma que a pessoa fala, na forma de comunicação, no olhar, na forma que a gente olha um para o outro. Nós, seres humanos, a gente consegue ter essa conexão. Então, assim, a campanha está muito legal, Mari.
O pessoal sempre fala, poxa, Fábio, eu aprendi coisas novas hoje aqui contigo, dados, coisas de Joinville que eu nem imaginava. Tá aí, ó, esse é um trabalho, é um investimento social que eu tô fazendo pela minha cidade. Porque, assim, eu tô pegando esse conhecimento que eu tenho e multiplicando. Gente, ó, é assim, é assado, tem um dado, tem metas que a gente tem que cumprir, tem isso, tem aquilo. Para que as pessoas não sejam mais enganadas, né? Precisam Por votar política, com informação, por né? político mal intencionado. Isso. Eu tô aqui com as tuas propostas de campanha e eu fiquei muito feliz de ver que o primeiro assunto é educação. Todo mundo sabe, né, que a prioridade deveria ser a prioridade e a principal ferramenta que a gente tem para um futuro melhor, para um país melhor. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o incentivo, o investimento necessário, né? Mesmo sabendo da importância de tudo isso. E eu queria saber quais são as tuas propostas, como você, como vereadora, vai poder garantir para a gente uma educação melhor na cidade. Mari, a educação realmente é meu primeiro item aqui do meu panfleto de campanha, do meu material, porque ele é prioridade para mim. A educação infantil, que é responsabilidade dos municípios, então, os anos iniciais, que também são responsabilidade do município. A gente tem hoje um déficit de vagas em creche em Joinville de 10 mil crianças aguardando na fila por vaga em creche. E a gente tem um IDEB que estagnou nos últimos 4 anos. Isso é inaceitável para o município que tem um investimento de 1,1 bilhão de reais anuais na educação. É um valor alto, gente. Então, o orçamento municipal para 2024 são 5 bilhões. 1 bilhão é só da educação. Então, não dá para a gente aceitar um IDEB que a gente ainda perdeu 2 pontos nesses últimos 4 anos. Além de perdermos 2 pontos, a gente não cresceu, não evoluiu. Então, assim, uma cidade potente como Joinville, com uma economia, uma das maiores do país, ter 10 mil crianças aguardando vaga em creche é inadmissível, né, Mari? Eu acho, assim, escandaloso, na verdade, porque quando a gente fala de educação, a gente está falando também de mulheres, de mães. Porque essas crianças que não conseguem uma vaga em creche, além de não estarem se desenvolvendo plenamente, essas mães não conseguem ir para o mercado de trabalho, elas não conseguem emprego, porque como é que você vai empregar uma mulher que não tem onde deixar seu filho em segurança? Lembrando, gente, que aqui é importante falar, Mari, creche não é depósito de criança, né? Só que é uma ferramenta também muito importante, principalmente para a mulher. Porque a mãe ela vai se sentir segura, sabendo que o seu filho está num ambiente se desenvolvendo, vai poder ir para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho hoje para a mulher é fundamental, porque nós contribuímos com a renda familiar, né? Hoje só uma pessoa trabalhando fora tá bem difícil, é inviável. E economicamente falando, Mari, existe uma tese de um prêmio Nobel em economia, que é o James Heckman. Ele tem uma tese que a cada $1 investido na primeira infância, $7 retornam na vida adulta. Então, é o melhor investimento que existe no mundo, é a educação na primeira infância. E por quê? É na primeira infância que as sinapses cerebrais, né, isso a ciência comprova, elas estão se desenvolvendo na cabecinha da criança. É onde ela consegue fazer as conexões, ela absorve muito conteúdo, né? Então, a gente precisa proporcionar para essas crianças um ambiente, não só o escolar, mas um ambiente familiar, que proporcione essas bases, essas ferramentas. E quando eu falo dessas bases e ferramentas para uma criança se desenvolver plenamente, a gente está falando de moradia adequada, né? Habitação, que boa parte o município também tem como responsabilidade. A gente trazer uma estrutura de saneamento básico, tratamento de esgoto, né, nas moradias dessas crianças. Alimentação adequada, né, transporte para que essas crianças possam ir para a escola, né, que seja viável. Hoje eu ouço as mães por aí, e um dos problemas que essas mães sofrem é a distância da escola para casa. Então, fica difícil, tem que levar a criança para a creche, as que têm vaga, né? E depois ir para um outro local da cidade para ir para as indústrias, para a empresa. Então, há uma dificuldade dessas mães também na questão da locomoção, sabe? Então, a gente precisa proporcionar esse ambiente para essas crianças se desenvolverem plenamente. Quando eu falo plenamente, o que quer dizer? Não é só o ambiente escolar. O ambiente casa, família,
que eu falei, alimentação, saneamento básico, cultura, gente, lazer para essas crianças. Eu sempre falo porque a minha filha tem 8 anos de idade e ela está estudando sobre patrimônio histórico agora na escola. E veja que interessante, a minha filha, eu costumo levar ela em museus, teatros, lugares do centro da nossa cidade, né? Biblioteca municipal. Ela sabe o que é um patrimônio histórico quando ela estuda lá no livro, né? Quando ela está estudando história. Ela consegue associar patrimônio histórico àquela casa antiga lá do centro, né? O Museu de Imigração. Ela consegue fazer essa associação. Uma criança que não tem esse lúdico, como é que ela vai aprender através só do livro? Ela vai ler lá no livro da escola patrimônio histórico, mas que coisa estranha. O que é isso de fato? Uma coisa abstrata. Distante. E distante, Assim, na primeira fala você já deu uma base aqui de quase todos os teus assuntos da proposta. O que a gente vê, assim, que são coisas muito palpáveis, realistas e que estão interligadas para uma vida melhor e mais justa, né, para o município. Nós vemos assim que Joinville ainda assim aparentemente é uma cidade limpa, organizada, em comparação com muitos lugares do Brasil, mas a gente vê que fica atrás de muitos dados também, né? Como você mencionou, o saneamento básico, por exemplo, é uma vergonha, assim, eu fico envergonhada ao ver os números nacionais e mais ainda quando eu vejo que os municipais são piores. Então, sim, nós estamos abaixo da média nos números de tratamento de esgoto, né? O que a gente pode fazer, assim, além de cobrar, né? De onde que a gente vai tirar tudo isso? Mari, o tema saneamento básico deve ser uma das... Eu acho que depois da educação tem que ser a segunda principal pauta da campanha eleitoral de Joinville, né? Nós somos um escândalo em cobertura de tratamento de esgoto na nossa cidade e captação de água da chuva, captação e mitigação de enchentes, né? Que o saneamento básico ele envolve 4 vertentes, que é o tratamento da água, né? Tratamento de água potável, o tratamento de esgoto, a captação da água pluvial das chuvas e a coleta seletiva de lixo, né? Nós sofremos com duas dessas vertentes, que é a mitigação dos problemas das enchentes da nossa cidade, que envolve o saneamento básico, e o tratamento de esgoto. Então, hoje, Joinville está abaixo da média nacional no ranking. Sim, muito triste. São dados do Trata Brasil, que é uma organização que atua na frente dos interesses da cobertura do saneamento básico nacional, né? E eles fazem esses levantamentos. Então, Joinville hoje tem uma cobertura de só 35%. Você imagina, 65% da população de Joinville, nós não temos tratamento de esgoto, gente, nas nossas casas. Para onde vai esse esgoto? Para as valas, para os rios, para a natureza. E os impactos econômicos e sociais que essa falta de tratamento de esgoto traz para a nossa cidade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ramos hoteleiros internacionais, vamos supor, ou empresas internacionais que têm um compliance nas suas empresas, que eles só podem se estabelecer em municípios que tenham um mínimo de adequação de saneamento. Né? Existem empresas multinacionais que têm esses compliance. Nós perdemos essas empresas na nossa cidade porque nós não temos a cobertura e adequação. Ramo hoteleiro é a mesma coisa. Existem ramos hoteleiros internacionais que eles também têm um sistema interno de compliance onde eles não investem em cidades, municípios que não tenham um mínimo de adequação no saneamento básico. Então, quando a gente fala de saneamento, além da gente estar falando de saúde, porque vários problemas e doenças hoje que no atendimento primário do SUS, como o nosso município atende, são problemas que derivam da falta do saneamento, Mari. Então, tu imagina o custo que o SUS tem hoje para tratar de problemas que poderiam ser sanados pelo tratamento de esgoto, gente. É um assunto que devia ser uma prioridade também, né, do município, porque pode trazer muitos benefícios em paralelo, né, como você vê de negócios, a saúde da população, que a gente acaba tendo fila nos postos, né, e as crianças precisam faltar aula, e tem tantas coisas que são derivadas disso. Isso, Mari, imagina quanto custa para o poder municipal hoje, né, no Sistema Único de Saúde, o tratamento de doenças que poderiam ser prevenidas por orientações básicas de higiene, né? Quando a gente fala de economia, a gente está falando de economia e sociedade, né? Que eu gosto de sempre colocar os dois juntos. A gente está fazendo um investimento negativo
O nosso investimento hoje deveria ser no saneamento, deveria ser na educação infantil, nos ensinos, na educação fundamental, nos anos iniciais, no tratamento do esgoto. Porque isso tudo, o tratamento do esgoto não é só o tratar o esgoto em si. Ele envolve muitas questões políticas, né, de políticas públicas. Então, a gente precisa ter um olhar muito sério para o saneamento. Porque, assim, ó, gente, é algo que não traz voto. Por quê? Fica escondido, né? Tá embaixo da terra, tá escondido. O que os políticos desonestos fazem? Gostam de fazer coisas onde a população, que é um pouco mais leiga nesse sentido, brilha os olhos, né? Então, eu entendo que a população, talvez, às vezes, sobre saneamento básico não tenha esse conhecimento, mas esse é o momento, Mari, que é o momento das eleições municipais, é o momento onde as pessoas param um pouco para ouvir os candidatos. Então, essa é a hora de nós estarmos fazendo esse trabalho que a gente está fazendo. Porque esse trabalho aqui de campanha eleitoral, de eleição, é um serviço social, gente. A gente está aqui trazendo dados oficiais, não é dado fake news, não tem maquiagem, não tem nada disso, é dados de fontes oficiais que a gente traz para a população. Então, assim, é uma educação política que a gente faz. E eu estou usando esse momento do pleito eleitoral exatamente para isso também. Além de serei a sua próxima vereadora, eu também quero que vocês entendam mais sobre as políticas públicas municipais. Ensinando, politizando a nossa população joinvilense, sabe, Mari? Muitas pessoas, a população em geral, não tem conhecimento, né, do que é necessário ser feito, né? A pessoa não sabe para onde vai a água quando sai do ralo, né? Então, assim, a gente precisa ter desses dados para poder cobrar, né? Porque é muito pouco o que está sendo tratado aqui. Além de todas as questões que você falou, ainda tem o meio ambiente, né? A gente tem a nossa Bahia aqui, vivemos numa área privilegiada de natureza, que pode ser estragada com isso. O Rio Cachoeira está ali no centro mostrando a sujeira, né? Sim. Infelizmente. Que o esgoto, parte do esgoto da cidade não tratado, está indo para o nosso rio, né? E você imagina, a gente tem um rio limpo no centro da cidade. E é possível, hein, gente? Porque agora nas Olimpíadas a gente viu o Rio Sena lá em Paris. Eles conseguiram limpar o rio, né? Que era um dos rios mais poluídos. É possível. O que a gente está falando aqui, gente, e que está aqui no meu plano de ações como vereadora, não estou reinventando a roda, não são propostas populistas só para enganar as pessoas e ganhar o voto delas. Não tem aqui proposta de criar carro voador, não tem, gente. Isso aqui são dados e evidências e propostas factíveis para a gente fazer, para eu, como vereadora, cobrar do nosso poder executivo, entende? Então, não estou enganando ninguém. Aqui tem um material, Mari, que levou tempos, foram anos de estudo para entender. Né? Tem muita dedicação. Então, eu peço que vocês leiam o meu material, acompanhem as minhas redes sociais, porque lá a gente está politizando as pessoas. A gente está fazendo, Mari, política com P maiúsculo, para as pessoas aprenderem. Quando as pessoas entendem isso aqui, gente, elas cobram melhor, elas votam melhor, elas não são mais enganadas. E esse é o papel de um candidato. Porque que é triste, gente. A gente sabe que tem um monte, a grande maioria dos candidatos hoje, a gente sabe que não tem nem conhecimento do que é responsabilidade municipal, né, Mari? Tá propondo ainda asfaltar a rua só, né? Que é populista, tapar buraco. Infelizmente. Eu acho que outro link que você chamou ali em relação às mulheres, né? Tem duas propostas aqui na tua campanha que levam para esse lado, que de repente a gente pode emendar, inclusive, que é em relação à segurança. Eu até trouxe aqui alguns dados, porque a violência contra a mulher, os dados são alarmantes aqui, né, no Brasil. E a gente gostaria de acreditar, né, que conscientizando vai melhorar, mas também precisa de políticas mais severas, né, porque... E de todos os lados, eu acho que é essa questão que eu estou tentando trazer aqui, porque eu ia linkar com a sua proposta de igualdade, mais oportunidade para as mulheres, porque a gente sabe que existe a maior incidência de violência contra a mulher dentro de casa, no ambiente doméstico, e muitas vezes essa mulher está sujeita a esse abuso, porque ela não tem independência econômica, porque ela não consegue tempo para trabalhar, cuidar de filho, cuidar da casa. Então, assim, são muitas questões que ainda a mulher está aquém, né, no mercado de trabalho, está ganhando menos, tem oportunidades inferiores.
e que são fundamentais para a gente ter tanto segurança, como trabalho, como educação, né? São links ali que são papéis fundamentais da mulher e as melhorias que a sociedade pode dar para a gente, né? Sim. E, Mari, assim, além da Lei Maria da Penha, que eu acredito que uma lei muito, muito importante para nós mulheres, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela publicizou os direitos da mulher, né? Há muitos problemas ainda na lei? Sim, nós temos, de fato, né? Eu estou estudando direito hoje, até agradecer ao meu professor Gornick de direito penal. E a gente tem muitos problemas na Lei Maria da Penha. Mas o fato é que a gente tem que reconhecer que é uma lei que publicizou os direitos das mulheres. Hoje a mulher, ela sabe que ela tem um canal para denunciar, que ela tem uma delegacia para ir e ela vai receber um amparo. Tem muitos problemas ainda? Tem, mas isso também é uma questão de política de Estado de Santa Catarina, né? Porque a segurança pública é uma política que o município acaba ficando um pouco preso. Mas a gente precisa também, Mari, ensinar os nossos filhos, principalmente os meninos, desde lá, ó, primeira infância de novo, né, gente? Voltamos. Sempre a gente acaba indo na primeira infância ensinando o respeito, a igualdade de gênero, né? Porque é ali que as crianças começam a aprender o machismo. Né? No exemplo de casa, às vezes, um pai bate na mãe ou trata a mãe com falas violentas, né? Porque, às vezes, a violência não é só física. Sim. A violência é psicológica, patrimonial. E essa criança está aprendendo ali naquele ambiente a ser uma criança machista e que no futuro vai tratar a mulher com desigualdade. Outro fato que a gente vê no município de Joinville, Mari, e é um dado que a gente traz também de um site público, que Joinville é a cidade do estado mais nociva para crianças e mulheres viverem. Ou seja, é uma cidade que parece que esconde um pouco esses dados, até por uma questão publicitária, né, gente? Que a gente sabe que tem, né? Mas é uma cidade onde, para as crianças, é um ambiente nocivo. E para as mulheres também. E os locais, a gente sempre fala muito da Lei Maria da Penha, que são as violências domésticas. Mas as violências contra a mulher também acontecem em locais públicos, né? Que são aqueles bares, restaurantes, às vezes uma casa de shows, onde você sofre violência, ou tem muito uso de droga na bebida das meninas, né? Para cometer crimes sexuais com essas mulheres, com essas meninas. Então, a gente precisa ir aqui em Joinville. Eu como vereadora, eu posso propor uma proposta de protocolos para essas casas. Os bares, restaurantes, shopping, casas noturnas terem protocolos para atendimento, não já das vítimas, porque a nossa ideia é mitigar esses problemas, né? Não deixar isso Pra acontecer. prevenir, né? A gente tem que prevenir. Gente, publicidade, cartazes, isso tudo acaba inibindo. Quando um homem entra no banheiro de uma casa noturna, vamos dizer assim, e encontra lá um cartaz bem grande dizendo: aqui nós temos protocolos que respeitam as mulheres, não aceitamos de hipótese alguma violência contra a mulher de qualquer jeito, a gente liga. Isso já inibe o cara. Ele pensa assim, ó, poxa, aqui eu não vou poder fazer o que eu tô querendo fazer, a maldade que eu tô querendo fazer. Entende? Às vezes são coisas simples, Mari. Não é coisa assim extraterrestre, tá? E que não custa tão caro assim pro poder público. Só falta vontade. Gente que tá afim de fazer acontecer. Sabe? Que não tá aqui querendo se eleger só pra ir lá cumprir promessa de... Porque a gente sabe que na campanha eleitoral existe muito apadrinhamento político, né? Pra troca de favores e tal. Cara, a política pública, essa que eu tô apresentando pra vocês, ela precisa de pessoas que estão engajadas com as pessoas, que gostam da nossa cidade, que gostam das pessoas que vivem na nossa cidade. E não estão preocupadas só com interesses próprios. É realmente um mandato, né, digamos, para a população, né? Porque não tem nada de benefício para as empresas. Claro que não vamos desmerecer, né, as empresas de forma alguma. Não, claro que mas, não. assim, é para o indivíduo, para ele ter a sua condição de vida melhor, né? Para poder trabalhar, para ter educação, para poder ir para a escola, né? É segurança, é transporte público. Então, são fatores que realmente a gente vê a tua preocupação de trazer melhorias para a cidade. Isso aí, Mari. Falta vontade, sabe? Vontade e coragem.
Acho que falta muita coragem também. E eu não tenho medo de marmanjo, gente. Eu sempre falo, gente, eu não tenho medo de marmanjo. A gente sabe que aquela Câmara de Vereadores é cheia de homem, né? Mas eu não tenho medo não, gente. Ixi, eu incomodo, eu sou brava, eu sou muito brava e muito corajosa. Eu, como conheço a Fábio, posso bater o martelo e dizer que é verdade. É mesmo? Tomando esse assunto que a gente falou brevemente do transporte público também, eu vi que a cidade enfrenta um problema que hoje em dia, assim, a gente já está com um grande tráfego de carros, né? A gente sofre já com o trânsito na cidade. E, ao mesmo tempo, o uso de transporte público é baixo, né? Eu vi aqui uma informação de que apenas 15% da população utiliza ônibus na cidade, enquanto em outras cidades chega a 30%, 40%, né? Então, é um desafio a gente tirar um pouco esses veículos da rua e estimular, né, o transporte público, outras maneiras para realmente a gente não perder tanto tempo no trânsito como está acontecendo já hoje em dia, né? Sim, Mari. E assim, tem um urbanista que eu gosto muito, que se chama Jangel. Ele é um urbanista que fez intervenções em várias cidades. Copenhague, Nova York, Berlim. É um estudioso da área, ele constrói cidades, né? Ele não só constrói cidades, como resolve problemas da mobilidade urbana nas cidades. Então, é uma pessoa que eu li bastante, eu estudei. Para quem não sabe, eu fiz o Renova BR. Renova Brasil é uma escola de formação política, suprapartidária, tá, gente? E que me ensinou muito. É uma escola muito séria, muito bacana. E eu tive aula lá com pessoas, assim, muito renomadas da área do urbanismo e da mobilidade urbana, né? E o que todos eles dizem? Gente, alargamento de faixas, construção de pontes, construção de viadutos, que é populista, né? As pessoas gostam de votar nisso. Não resolve o problema do trânsito, da mobilidade urbana. Não resolve por quê? Quando a gente constrói a larga faixa, a gente vê isso em São Paulo, gente, cidades grandes, é investido, feito, e não resolve, está sempre congestionado. Parece que é uma coisa que nunca... Por quê? Isso, construir mais pontes, mais estradas, alargamento de faixas, estimula mais uso de automóveis, certo? Por isso, assim, aqui em Joinville a gente vê, tem várias avenidas aqui que foram alargadas, ampliadas, e a gente continua sofrendo com problema de trânsito. O que esses urbanistas da área, né, intelectuais, estudiosos da área defendem? A gente precisa fazer um caminho reverso. Nós precisamos estimular as pessoas a deixarem seus carros em casa e usarem outros meios de locomoção. E o que a gente precisa fazer? Investir no nosso transporte público da cidade, os ônibus, porque os nossos... Eu gostaria muito, sinceramente, gente, eu já usei muito ônibus na minha vida, né? Muito ônibus. Mas hoje eu não uso mais por quê? Porque é horrível. Vamos lá, Mari. Ninguém quer usar um transporte público desse de Joinville, gente. Lotado, não tem segurança. Para nós mulheres, a gente sabe que tem um monte de homem que passa se esfregando ali, aproveitando. Tem essa questão dos abusos também dentro dos ônibus. É ruim, os horários são ruins, é lotado, não é um local confortável. A gente precisa estimular um transporte público inteligente, moderno, sem reinventar a roda, sabe? Fazer algo bacana, moderno, bonito, confortável e econômico, para que essas pessoas se estimulem a usar mais ônibus e deixem seus carros em casa. Estimular também o uso de bikes, bicicleta, gente. A gente vive na cidade das bicicletas, a gente precisa estimular o uso de bicicletas. Ah, Fábio, mas chove muito. Ok, vamos desenvolver, eu acho que até para economia local. Eu acho que é uma ideia para vocês aí, para startup. Criar empresas que desenvolvam roupas até para chuva. Botas, capa de chuva legal, colorida, diferente, divertidos. A gente precisa se adaptar à cidade que a gente vive. Não vai parar de chover em Joinville, gente. A gente precisa se adaptar à cidade que a gente vive. Isso também é um tema de urbanismo, né? Urbanidade. Não vai parar de chover em Joinville. Não adianta a gente reclamar que não vai parar. O que a gente precisa fazer? Se adaptar à cidade que a gente vive. Ah, chove muito? Tá, mas nos dias que não chove, vamos estimular o uso de bike? Vamos estimular as passarelas para as pessoas caminharem mais? Porque a vida acontece, gente, caminhando. Isso já diz Jangel. É onde as pessoas se encontram. É onde tu para conversar com a vizinha. É onde tu para entrar num café, tomar um cafezinho, conversar com alguém. A vida acontece a pé.
É onde você conhece melhor o comércio, as ruas, vê As o que tem de feiras. novidade, feira. E, infelizmente, ainda tem muitos locais que a gente vê até que não tem nem calçada, né? Em regiões até centrais da cidade. Ou a calçada também é precária, né? Coisas que vai desestimulando até as rodovias, ciclovias que nós temos hoje, assim... você está andando, de repente ela acaba. Aí tem uma calçada quebrada para você andar, ou você tem que andar na estrada no meio-fio, sabe? Então, são coisas que dificultam um pouco a mobilidade, né? Mesmo quando a gente tem interesse e quer, precisa também dessas melhorias para facilitar e incentivar. Mari, sabe de uma coisa que eu me lembrei agora? Eu tive um professor que ele disse assim para mim, um professor de urbanismo. Ele disse: a cidade ideal é aquela que é viável para uma criança. A calçada é segura para uma criança? Tem faixa de pedestre que é seguro para uma criança? Se é seguro para uma criança e é viável para uma criança, é viável para todo mundo. Então, esse é um parâmetro que eu tenho, sabe? Vai ser bom para minha filha? Por exemplo, tenho uma filha de 8 anos. Vai ser bom para a Lu? Ela vai conseguir caminhar com segurança nessa calçada? Sem problema com buraco? Com cair, se machucar? Aí a gente coloca até nesse papo aqui a inclusão, né? Para o cadeirante, para deficiente visual. Porque assim, ó, se a gente tem um ambiente seguro para uma criança, a gente tem um ambiente seguro para todas essas pessoas. E a gente inclui, a gente não exclui. Então, veja que isso é uma coisa muito, muito interessante que ele falou e me marcou. Eu disse, poxa, faz muito sentido. Quando tu cria um ambiente propício para uma criança se desenvolver, seguro, feliz, bonito para uma criança, tu tá fazendo bem para todo mundo e para as próximas gerações, Mari. E política pública séria, não pensa só no agora. Política pública séria, que é essa que eu faço, pensa nas futuras gerações, pensa lá na frente, né? Essa ideia realmente assim nos estimula a imaginar um mundo, uma cidade quase ideal, né? Porque se tu pensa que se é seguro para uma criança, ela precisa ter todos os requisitos básicos de ser seguro para as pessoas, né? Assim, tanto em segurança num sentido mais amplo, de segurança de transporte também, né? Mobilidade, parques, né? Recreação, cultura. Então, assim, o negócio vai... A ideia dessa cidade vai se ampliando e se tornando realmente boa para todo mundo. Sim. Legal, né? Gostei bastante também. Gente, criança Não é só porque eu tenho uma filha, criança, eu gosto, eu aprendo muito com a infância, aprendo muito com as crianças e elas têm muito para nos ensinar, sabe? E como é importante agora na campanha, eu escuto muitas crianças também, né? Quando eu vou pedir voto, assim, para as pessoas, eu ofereço meu material também para as crianças, porque eu digo, gente, vocês não votam ainda, mas vocês têm muitos direitos. E a gente precisa ouvir vocês, entender o que vocês querem, quais são os sonhos de uma cidade que você quer viver. E as crianças hoje estão já bem evoluidinhas, assim, estão muito didáticas, estão gostando da política, estão se inteirando, elas gostam desse assunto, que a gente começa a falar sobre parque, praça, escolas. É um assunto que eles amam falar. E as propostas que eles têm, assim, as reivindicações das crianças são maravilhosas, gente. São reivindicações legítimas. Às vezes, eles sabem muito mais do que muito marmanjo por aí, que não entende, às vezes, muita coisa. Então, é muito importante ter um olhar para as crianças, ouvi-las, entender as necessidades dela. Eu tenho certeza que quando a gente começar a dar mais atenção para as nossas crianças, ouvir mais, gente, esse mundo, esse país, essa cidade vai ser muito melhor. Não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Eu vi um vídeo no seu Instagram também com a deputada estadual Paulinha, né? Que é demais, uma mulher apoiando a outra na política, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria de vocês. A Paulinha, eu conheci ela em 2022. Eu conheci ela porque eu queria apoiar uma mulher, né, para as campanhas para a campanha estadual. Eu queria apoiar uma mulher e eu fui escolhendo e escolhi ela e eu consegui trocar uma ideia com ela e adorei ela. E a gente fez uma parceria muito bacana daqui para frente, de conversas, de políticas públicas, de necessidades, de investimento para Joinville. E esse ano, ela me convidou para ser candidata a vereadora em Joinville. Eu estava bastante resistente, né? Porque, como a gente já falou, a política é um ambiente difícil para mulher. Mas ela me convenceu. Ela disse, Fábio, você tem que ir, você é capaz, você é inteligente, você precisa contribuir com a cidade. E ela está me dando muito apoio, assim. Isso é muito bacana.
Não é aquele apadrinhamento político sujo. Não, é aquele apoio que as mulheres precisam dar uma para outra. E é bacana isso porque essa amizade que eu tenho... Amizade no bom sentido, tá, gente? Da política. É que a gente vai trazer para Joinville. Eu posso pedir investimentos, né? Gente, lá do estado. Cara, a gente precisa investir mais em Joinville. Até para essas questões que a gente está discutindo aqui. Então, ter um vínculo no governo estadual, né? No governo estadual, que é esse apoio da Paulinha, é muito benéfico para Joinville. Então, a gente cresce juntas, uma apoiando a outra. A gente consegue construir, porque a gente não pode ficar sozinha nesse caminho, a gente precisa se unir. E a Paulinha é uma pessoa maravilhosa, assim, tá arrasando nas eleições, também arrasou, né? Fez uma votação no estado muito expressiva e tem projetos, tem planos também futuros, né? E ela precisa trabalhar bem por Joinville. Eu acredito que ela está com um olhar bem voltado para a nossa cidade agora, até para os projetos políticos que ela tem no futuro, né? Então, Joinville é a maior cidade do estado e, com certeza, tendo a Fábia aqui e ela lá, a gente vai conseguir fazer uma parceria bem bacana, assim, em benefício do nosso município, junto com o governo do estado. E a gente vê duas mulheres que conseguiram, né, assim, estão entrando na política, né? Você será eleita também, para fazer tudo, né, assim, ter esse viés da mulher, da representatividade que a gente tanto precisa, né? Então, assim, vocês duas trabalhando juntas, eu acho maravilhoso, assim, ter uma mulher lá no estado, uma mulher aqui em Joinville também. E veja só, Mari, a minha mãe já foi vereadora lá em Araquari, isso há 15 anos atrás. Muitas pessoas me perguntam assim, mas Fábio, por quê? Por que tu tá na política? Como assim, do nada? Não, não é do nada, gente, olha só. Meus pais, né? Meus pais vieram do Rio Grande do Sul há 40 anos atrás. Eles foram morar em Araquari, né? E meu pai tinha uma oficininha elétrica, e eles começaram a vida, né? Do nada, foi começando, trabalhando, angariando. E a minha mãe, ela sempre fez muito trabalho social. Desde sempre, assim. Eu acho que ela aprendeu isso com meu avô, que ela disse que meu avô falecido, né? Ela disse que meu avô, ele sempre foi muito envolvido com as coisas comunitárias. Sempre foi. E eu acredito que ela aprendeu com ele, né? Mesmo na simplicidade, né, que eles viviam, eles sempre participaram da comunidade, né? Dos problemas da comunidade. E a minha mãe, quando eu nasci nesse ambiente, vendo sempre minha mãe fazendo pela comunidade, meus pais, né? Então, tem problema de vala de esgoto no acesso das crianças para a escola. Ou quando chovia, eu lembro quando eu era pequena, eu estudava em escola municipal, quando chovia demais, alagava a rua e a gente não conseguia chegar na escola, porque as crianças iam caminhando, né? E, gente, há 30 anos atrás, eu estudava com crianças, assim, de extrema pobreza. Criança que ia para a escola para poder comer, porque não tinha comida em casa. E isso sempre mexeu muito com os meus pais, porque eles pensavam, meu Deus, gente, já é tão difícil para essas crianças, agora elas não conseguem nem ir para a escola, elas precisam ir para a escola. Então, mobilizava a comunidade, vamos comprar tubo, vamos lá cavar, vamos fazer o buraco, vamos tubular, vamos isso. E eu, pequenininha, cresci nesse ambiente, vendo meus pais fazendo a coisa acontecer. A garagem da casa dos meus pais era tipo a associação do bairro, né? Porque a gente, na época, não tinha um prédio, uma associação. Era assim, na casa de um, na casa de outro. E lá em casa, na garagem de casa, a gente reunia. Colocava os bancos, assim, as cadeiras, fazia uma roda. E via a comunidade, os vizinhos e tal. Às vezes participava um vereador e tal, né? E ali acontecia, né? O debate em prol da nossa comunidade. E eu era pequena, estava sempre ali, né? Onde a minha mãe ia, eu ia junto. Então, a minha mãe fez muitos e muitos trabalhos sociais. E eu sempre na barra da saia dela, né? E para mim é muito natural participar da política. Para mim é estranho não participar. Para mim é estranho ver as coisas erradas acontecendo e ficar conivente com aquilo. Me incomoda. Eu não consigo. Eu acho que é uma coisa que, apesar de eu ter visto esse exemplo dos meus pais, faz parte de quem eu sou. Né? Meus amigos da escola, que eu estudava lá no Elias Moreira, né? Depois que eu saí da escola municipal, que eu estudava em escola municipal, depois no quinto ano eu fui estudar no Elias.
E os meus amigos da época do Elias, eles falam, Fábio, tu sempre foi assim. Deu sério? Sério, eu sempre tu sempre foi assim. Tipo, tinha um menino lá, ou alguém que fazia alguma coisa, alguma injustiça, tu se metia, tu defendia, tu não deixava ninguém cometer injustiça, tu sempre foi assim, tu arranjava briga pelos outros. Gente, é verdade, né? Porque assim, a gente não se lembra. Mas eu achei tão interessante a fala deles, porque a gente estava num encontro, né? Comendo uma pizza, tomando um vinho. E eles falaram, Fábio, tu sempre foi assim. É você é assim. Tu não faz associação daquela criança que estava na escola lutando por isso com a política que agora vai lutar pelos outros também, né? E aí eu comecei a lembrar, com essa fala deles, eu comecei a lembrar, cara, é verdade, eu estava sempre arranjando briga na escola. Daí mas por que eu brigava? Porque aquele menino ficava fazendo bullying, que na época a gente nem sabia que era bullying, né? Mas, tipo, ficava falando mal do menino, e o menino chorava e tal, e eu ficava indignada com aquilo, ia pro meio, defendia e tal. Então, eu sempre estava envolvida em treta, mas para defender alguém. E eu, cara, é verdade, eu sempre fui assim, né? E hoje, tu sabe, né, Mari? Eu tô sempre envolvida numas brigas que até vocês pensam assim, putz. A gente não se acredita no que a Fábio acaba se envolvendo, assim. Porque eu falei já outro dia, assim, que em geral a gente tenta evitar o confronto, né? Porque a gente tá ali vivendo, todo mundo tá cheio de coisa para fazer. Mas a Fábio, não, realmente, assim, eu vejo que quando ela vê alguma coisa errada, ela não consegue ficar quieta. E ela bate de frente para resolver. Sim, é porque, como eu falei, me incomoda não fazer. Sim. Só que daí eu me incomodo porque eu fiz. Aí eu faço uma incomodação minha, né? Porque assim, mas eu é penso... uma incomodação que tu fica em paz depois, né? Sim, a consciência fica muito tranquila. Aí que tá. Depois que passa aquele nervosismo, aquela coisa, tudo, eu penso, poxa, cara, eu fiz o que tem que ser feito. E olha só como é bacana, como nossos filhos refletem e copiam o que a gente faz. Porque a minha filha, a Lulu, ela faz as mesmas coisas na escola dela, tá? Ela defende amiguinhos, tem um amiguinho lá que ele tem deficiência auditiva, ela defende, tá sempre tomando frente das coisas. Então, assim, como eles se espelham em nós, né? Sim. E como é importante, então, a gente ter uma postura exemplar, né? Dentro de todas as possibilidades que a gente tem, para as nossas crianças. Porque eles repetem, gente, tudo que a gente faz. É impressionante. A gente sabe que das propostas que você apresenta para a gente, o vereador ele vai cobrar, fiscalizar, né? Uhum. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse papel que você vai cumprir na Câmara. Mari, eu começo essa resposta dessa tua pergunta com uma fala que é... Eu posso abrir mão dos meus amigos, mas eu não abro mão dos meus princípios, tá? E você vai ver aqui no meu material, na minha campanha, que não tem Lula, não tem Bolsonaro, tá? Não fico me usurpando, como um monte de candidato aí vereador faz, fica se usurpando da popularidade desses personagens, desses políticos, para ganhar a eleição. Aqui não tem isso. Não tem nem candidato a prefeito aqui. Sabe por quê, Mari? Porque o cargo do vereador é o quê? Fiscalizar o prefeito. Eu já vou ficar fazendo parceriazinha com o prefeito nas vésperas, na campanha eleitoral. Isso quer dizer o quê? Subentende o quê? Que eu vou ser conivente ao que o prefeito vai fazer? Que eu vou passar pano para o que ele faz? Não. A minha função, gente, como vereadora, e eu vou ser vereadora de vocês, é fiscalizar o orçamento do nosso município. Estamos investindo 1,1 bilhão em educação. Mas como que está sendo investido? Para onde está indo esse dinheiro? Né? Esse vai ser o meu papel. O prefeito vai fazer algum projeto que é viável, que é bom para as pessoas? Eu não sou dessas de ficar só do contra só por ser contra, por questões ideológicas. Não, não é isso. Tem algo bacana? É bom? É viável? É factível? Vai ser bom para a comunidade? Cara, tamo junto. Agora, vai fazer coisa que vai beneficiar ou só vai beneficiar um ou outro, que é a dos esquemas ali que eles fazem parte, aí, meu amigo, é óbvio que eu não vou estar do lado. Então, aqui a minha campanha, gente, ela é independente. Eu não tenho apadrinhamentos políticos, eu não tenho financiamento de grandes empresas, eu não sou filha de políticos de carreira, sou eu e vocês.
Tá entendendo? E eu acredito que a política pública, Mari, só vai funcionar com pessoas que entram lá assim, ó, não devendo cargo, não devendo favor para ninguém. Só assim vai funcionar, porque eu vou ter autonomia, quando eu for vereadora, de cobrar o prefeito que for. Eu não sei que prefeito vai se eleger, mas o prefeito que for, eu vou cobrar e eu vou fiscalizar. Eu vou cobrar os secretários que ele vai nomear, eu vou cobrar dos secretários as promessas que eles fizeram na campanha. Eu vou ler todo o plano de governo que eles se propuseram em fazer na campanha eleitoral. Eu vou ler, eu vou estudar e vou cobrar. Eu não tenho medo, gente. Não tenho medo. E eu sou, além de corajosa, estudiosa. Eu sou muito comprometida, Mari. E eu tenho certeza, gente, vocês podem confiar. Eu vou ser vereadora de vocês. Em 1º de janeiro de 2025, nós vamos subir juntos aquela rampa lá da Câmara de Vereadores e vamos fazer um trabalho, Mari, nesses 4 anos, que vai servir de exemplo para as nossas crianças e para as mulheres, para que as mulheres e as crianças se inspirem na política, que elas voltem a acreditar que a política tem jeito, que a política de P maiúsculo existe. Porque hoje as pessoas estão desacreditadas com a política. Com toda razão, né? É muito escândalo. Só que a Fábio vai mostrar. A Fábio vai sair de lá, daqui 4 anos, com a cabeça erguida, gente. E sendo muito bem aceita pela população que votou em mim. Eu tenho um compromisso com vocês. É a minha palavra. É a minha honra. E assim, eu tenho uma filha, de novo, gente. Eu não quero que ela tenha vergonha da mãe que ela tem. Eu quero que ela tenha cada vez mais orgulho da mãe que ela tem e das causas e lutas que ela vai enfrentar pelas outras pessoas que vivem na cidade. Então, assim, hoje lá na Câmara de Vereadores, qual é o vereador que fiscaliza o prefeito? Me digam, qual é o vereador que peita o prefeito hoje lá e cobra e fiscaliza? Vou falar outra coisa. Tira o Bolsonaro da vida de metade desses vereadores que estão lá hoje, esses marmanjos. Sobra o quê? São caras que se elegem às custas do bolsonarismo e se elegeram. Só ficam lá falando de comunismo, ficam só se atacando, política pública séria não fazem, estão usando dinheiro público para ficar lá passeando e gravando videozinho para fazer corte para pôr no Instagram? Não, gente, por favor, né? A gente tá tratando de gente. Quem vai para a Câmara de Vereadores para ficar degladiando um ao outro não gosta de gente. E política é um ambiente para pessoas que gostam de gente, que gostam de pessoas. Então eu digo assim, cara, se tu tirar o bolsonarismo de metade da Câmara de Vereadores, os vereadores estão lá, não sobra nada, nada. E você quer continuar com esse tipo de pessoas representando o seu bairro? Representando os seus anseios, é sério, gente. Vamos mudar isso aí, sabe? A gente precisa de mudança, mas mudança real. Não é aquela mudança populista só da boca para fora. É gente que tem que se eleger sem rabo preso, Mari. Sem dever favor para ninguém. Sem dever favor político, sem dever favor para empresa. Que eu tô vendo vereador aí recebendo financiamento de dono de empresa de ônibus, Mari. O que isso significa? Poxa, parece que trata a população como um monte de bobo. A gente não é bobo, não. Hoje tá tudo lá na transparência, gente. A gente vai lá olhar, ó. Tem o Divulga Candidaturas. Lá tem os orçamentos, os investimentos, quem são candidato, quanto gasta, quanto tá investindo. Vão lá olhar, gente. Tá na transparência. Assim como vocês vão ver os meus investimentos na campanha, vocês podem ver dos outros candidatos também. E eu vou falar, gente, são 243 candidatos concorrendo a vereador para Joinville. Mari, se salvam dali, no máximo 10 ou 15. Que dá para dizer assim, poxa, esse tem conhecimento, essa sabe o que vai fazer. Dos 243, se salvam 10 ou 15. Prestem bem atenção, não caiam em piadinha, não caiam nessas armadilhas desses políticos, gente. Desses maus políticos. Prestem atenção, avaliem as propostas, vê se o que ele está falando é da alçada municipal, se é de alçada do vereador. O cara que vai lá dizer para você que vai asfaltar a tua rua, meu amigo, ele tá te enganando, porque vereador não tem poder para ir lá asfaltar a tua rua, minha amiga.
Então, assim, ó, tem que se ligar, gente. Porque tem muita sacanagem na campanha eleitoral. Mari, deixa eu falar uma coisa que é bem importante, gente. Aqui vocês têm propostas reais, tá? De uma mulher que estudou, que se planejou para fazer essa campanha, fazer uma campanha limpa, honesta, correta. Mas, de qualquer forma, você pode divergir de alguma ideia minha ou não queira votar em mim. E tá tudo bem. Só que eu faço um apelo aqui para vocês. Votem, então, em uma outra mulher. Gente, por favor, votem em mulheres. A gente precisa dessa mulherada ocupando os cargos. Não quer votar na Fabi? Não tem problema. Mas vote em outra mulher. Vamos fazer esse combinado, gente. Vamos fazer a metade dessa Câmara de Vereadores nessa eleição se eleger mulher? Vamos fazer esse compromisso com a nossa cidade? Sabe? Metade da Câmara de Vereadores de Joinville tem que se eleger mulheres. Vamos fazer esse pacto municipal, né? Um amplo pacto democrático municipal em favor da mulherada, gente. Esse é o pedido que eu faço para você, eleitor. Isso seria incrível. Venha comigo para o lado do sim, o lado da seriedade, da iniciativa e da mulher na Câmara de Vereadores. Fábio, eu quero agradecer pela conversa que a gente teve hoje, que foi muito importante, muito especial. Quero que o nosso próximo episódio já com você eleita, né? Para a gente conversar sobre todas as possibilidades, tudo que vai ser feito aqui nessa cidade e que você vai participar, eu tenho certeza. E quero agradecer também a quem nos assistiu e nos ouviu e pedir que, por favor, confiem nessa mulher aqui, que ela é incrível. Vote 20010 na Fabi Simpson. Mari, muito obrigada pela oportunidade. A galera que está assistindo ou ouvindo, agradeço muito, né? Porque como é importante as pessoas estarem atentas às propostas dos candidatos. Quero agradecer também a minha família, que está na retaguarda de tudo isso, né? Dando apoio, incentivo, amparo nos momentos difíceis. E, gente, peço que votem na Fabi Sim 20010. É um voto consciente, com certeza é um voto que vocês não vão se arrepender de terem feito. Isso aí, obrigada.